Essa é a Taça Libertadores América 2005 para você. Daqui a pouquinho tem time brasileiro jogando pela Libertadores. É a penúltima rodada, o grupo 4. O grupo que tem dois times brasileiros, tem o Palmeiras e também tem o Santo André. E daqui a pouquinho teremos o Cerro Porteño do Paraguai jogando contra o Santo André. Grande jogo que você mais uma vez acompanha ao vivo nessa cobertura completa da Libertadores 2005 aqui no seu canal Campeão. Imagens ao vivo do estádio La Oria, em Assunção, no Paraguai, onde daqui a pouquinho o Cerro vai jogar contra o Santo André. Cerro Porteño, que é o líder do grupo, tem 8 pontos ganhos, enquanto que o Santo André vem na terceira colocação, mas vem com o mesmo número de pontos que o Palmeiras. 5 pontos tem o Palmeiras, 5 pontos tem o Santo André, e o Deportivo Táchira da Venezuela é o lanterna até agora com 3 pontos. Cerro Porteño hoje joga por uma vitória para conseguir já por antecipação a classificação para as oitavas de final da Taça Libertadores. Já para o time brasileiro, o Santo André, que inclusive vem de uma vitória contra o Palmeiras por 2-1, aliás, vem de 5 jogos com 5 vitórias, vem embalando realmente nessa temporada. O Santo André precisa de um bom resultado para conseguir também a classificação jogando fora de casa. Vamos ver a classificação então do grupo? Você vê aí, no grupo 1, o Atlético Paranaense tem 10 pontos, o América de Cali tem 9 pontos, o Independiente Medellín 7 pontos ganhos, e o Libertad já está eliminado com 3 pontos ganhos. O Atlético Paranaense com boa situação joga por um empate na partida em casa para se classificar. No grupo 2, Santos com 9 pontos, Bolívar e LDU 7 pontos e Danúbio com 6 pontos ganhos, faltando um jogo para cada um. Santos também jogando pelo empate para conseguir a classificação para a próxima fase. No grupo 3, São Paulo 9 pontos, Universidade do Chile 8, Quilmes 4 pontos, The Strongest 2 pontos, o São Paulo já classificado, resta saber se em primeiro ou em segundo lugar do grupo. O grupo 4 é justamente o grupo do Cerro Porteño e também do Santo André. O Cerro Porteño vem com 8 pontos, Palmeiras e Santo André 5 pontos, Deportivo Táchira 3 pontos ganhos, Palmeiras e Santo André ainda brigando, mas o Cerro Porteño é o time com melhores condições. O grupo 5 tem o time de melhor aproveitamento até agora da competição. River tem 15 pontos, já classificadíssimo em primeiro. Olmedo e Júnior Barranquilla brigando pela segunda colocação, e o Nacional do Uruguai com 3 pontos. Grupo 6 tem Tigres com 11 pontos, Banfield 8, Alianza de Lima 4 e Caracas da Venezuela com 4 pontos. Grupo 7, Guadalajara e Cobreloa com 8, Once Caldas 6, São Lourenço 3 pontos. E o grupo 8 é o grupo do Boca Juniors, já classificado, 10 pontos, o Pachuca, o Sporting Cristal 7 pontos, Deportivo Cuenca com 3 pontos. Temos uma passada geral aí pela classificação de cada grupo da Libertadores. Vamos confirmar o Cerro Porteño, tá aí o time do Santo André. Você vê aí o Leandrinho, né? O Cerro Porteño já escalado pelo técnico Gustavo Costas, vem com a seguinte formação: Aceval número 22, o Carlos Baez 23, Sarabia 14, Espínola número 5, Álvarez 4. Meio campo com Grana número 8, Inca 6, Domingos Salcedo 24, Júlio dos Santos número 10. O ataque tem o César Ramírez com a 7 e o artilheiro da Libertadores com 7 gols, o Santiago Salcedo com a número 21. Vamos confirmar também o Santo André. Santo André vem a campo hoje com o goleiro reserva, que você está vendo aí, o Júnior Costa, Gabriel número 4, Diego Padilha 13, Fernando 15, Alexandre número 2. Meio campo com Romerito 6, Ramalho 8, Richarlison com a 10, Leandrinho com a 11. O ataque tem o Sandro Gaúcho com a 9 e o Rafinha com a número 14, o técnico Sérgio Soares. Apita o jogo o Horácio Elizondo, da Argentina, e os seus assistentes, o Oscar Sequeira e também o Dario Garcia. Tudo pronto para a bola rolar no estádio La Oria, em Assunção, no Paraguai. Vamos acompanhar esse grupo, que é o grupo 4 da Libertadores. Vai autorizar a saída o árbitro da Argentina, é participação brasileira. Estou aqui com o Roberto Assaf, comentarista do Sport TV, que vai acompanhar conosco esse jogo importante. Aí você vê o Richarlison pedindo ajuda aos céus. Está valendo, começa o jogo, a saída do Cerro. E o Santo André já recupera a posse de bola com o Richarlison. Aí ele toca de calcanhar e dá um presente para o jogador do Cerro Porteño, hein? Que lance esquisito, lance ruim. Júlio dos Santos, chegada do Ramírez pela direita, levou melhor o Fernando. Roberto Assaf, boa noite. Jogo importantíssimo aí para o Santo André. Esse grupo que pode ter
um dos times brasileiros fora das oitavas de final. Tudo bem, Assaf? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite aos assinantes. Olha, por esses 36 primeiros segundos, vocês já puderam perceber o que é jogar nesse estádio La Odia, que significa a panela, ou seja, é uma panela de pressão, uma verdadeira panela de pressão, jogar nesse estádio que tem o nome oficial de General Pablo Rojas, pero o verdadeiro nome, como é chamado pelo povo, é La Odia, a panela de pressão. Eu acho que o Santo André, apesar desse início avassalador, ou pelo menos essa tentativa de início avassalador do Cerro, o Santo André pode até segurar de repente um empate nesse jogo. Embora o Cerro tenha um bom time e seja o líder disparado do Campeonato Paraguaio, com 26 pontos, 10 à frente do 12 de outubro, que tem 16. O Cerro não perdeu nenhum jogo no Campeonato Paraguaio, marcou 21 gols, sofreu 5. O time está afinadinho. Vai ser uma parada dura para o Santo André. Mas eu acredito que o Santo André possa colher pelo menos um empate nessa partida. E o Santo André deve tomar muito cuidado com esse jogador número 21, Santiago Salcedo, que marca gol em praticamente todos os jogos nos quais participa. Verdade, 7 gols até agora na Libertadores, né? 7 gols na Libertadores e 6 no Campeonato Paraguaio. São 13 gols a temporada do Santiago Salcedo, número 21. Aí você vê o Romerito. Posse de bola é da equipe do Santo André. Você vê dentro da área o Sandro Gaúcho marcando presença. Vamos para a cobrança de escanteio que favorece o Santo André. O torcedor comparecendo em grande número ao estádio La Odia. Vamos para a cobrança de escanteio. Bola levantada na grande área com efeito. Bola perigosa. Passou na boca do gol. Saiu do outro lado. Tiro de meta que favorece o Cerro. Cerro Porteño, que tem a melhor situação do grupo, mas é bom lembrar que ainda faltam 2 jogos para cada equipe nesse grupo 4 da Libertadores. Então hoje o Cerro Porteño, aí a repetição do lance. Achei que o toque foi do jogador do Cerro, né? Mas tudo bem, eu tiro de meta. O Cerro tem 8 pontos, o Palmeiras e o Santo André tem 5 pontos, Deportivo Táchira tem 3 pontos. Mas até o Deportivo Táchira tem condições ainda de se classificar, né? Agora o Cerro chegando com perigo pelo lado esquerdo. Tentativa mais uma vez do Ramírez, ele faz o cruzamento, bola passeou dentro da área. Primeiro tirou o Romerito bem colocado de cabeça. Tentando sair para o jogo agora o Santo André com o Rafinha. Já perdeu a bola, bola sobrou de novo com o Santo André pelo lado esquerdo, o Romerito. Toca bem. Vem de novo a equipe brasileira. Perdeu na dividida, melhor para o Cerro Porteño. Santo André que venceu os últimos 3 jogos pelo Campeonato Paulista. Tem a vitória na estreia na Série B do campeonato, jogando lá no Rei Pelé em Maceió. Meteu 3-0 no CRB, logo na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Fora a vitória contra o Palmeiras pela Libertadores. Vitória por 2-1. Quer dizer, vem aí embalado realmente o Santo André. E o Cerro, do último fim de semana, venceu o seu arquirrival Olímpia. Tradicional Olímpia, 3 vezes campeão da Libertadores, por 5-0. É um cartão de visita e tanto, hein? Verdade, é líder com 10 pontos de vantagem no Campeonato Paraguaio, o Cerro Porteño. Cruzamento, bola levantada na grande área, sobrou na segunda trave, olha a chance do gol, não dominou como queria o jogador do Cerro. E aí a bola ficou de graça com o Júnior Costa. Ele que está hoje substituindo o Júlio César, né? Que não tem condições de jogo. Está se recuperando de contusão. Quer dizer, o Santo André ainda tem esse jogo e ainda vai ter um jogo contra o Deportivo Táchira, jogando no seu estádio, jogando em Santo André, né? No Bruno José Daniel. Bola chegando pelo lado direito para o Santo André. O toque é bom na frente. Tentativa do Leandrinho ali. Ele tocou na frente, mas o passo foi muito longo para o Alexandre. Tiro de meta que favorece o Cerro Porteño. Aliás, esse grupo, né, é o grupo que tem o segundo colocado da Libertadores mais fraco de todos os 8 grupos. O Palmeiras hoje é o segundo colocado desse grupo com 5 pontos. Aí você vê o Gustavo Costas e você vê o Sérgio Soares também, o técnico do Santo André. Então hoje o Palmeiras, se a Libertadores terminasse hoje,
o Palmeiras estaria classificado e enfrentaria o River Plate, que é o time que tem 5 vitórias em 5 jogos, 15 pontos ganhos. Gustavo Costas, o técnico, que é argentino, de Avellaneda, 42 anos. Substituiu outro argentino, Gerardo Tata Martino, que era de Santa Fé. Os paraguaios adoram os argentinos adoram os paraguaios, pelo menos em se tratando de futebol. Olha que boa jogada do Ramírez, pelo menos ele tentou passar, não conseguiu, apertou na marcação e acabou indo no corpo do jogador do Santo André. Realmente aconteceu a falta em cima do Fernando. Fernando deu uma olhada para ele ali com cara feia e bronca, hein? O time do Cerro Porteño. Olha aí como ele foi no corpo do Fernando. Foi falta, sim. Esse César Ramírez é um bom jogador, algumas vezes convocado para a seleção paraguaia. Não tem correspondido porque se espera que ele faça muito mais gols do que ele tem feito. Mas ele é um bom jogador. Logo mais, a partir das 9h15 da noite, tem The Strongest Quilmes, hein? É o grupo 3 da Libertadores, que você vai acompanhar ao vivo aqui no Sport TV também. Logo depois desse jogo, tem uma edição compacta do Sport TV News. E logo depois, tem The Strongest Quilmes para você, Quilmes da Argentina, The Strongest da Bolívia, e você acompanhando ao vivo no seu canal Campeão a partir das 9h15 da noite. Santo André tocando bola no seu campo de defesa, abertura do lado esquerdo, chegada do Gabriel, pediu a aproximação de um companheiro, aí tocou na frente, o passe foi bom. Vamos ver o Ramalho. Ramalho ajeitou, o toque é bom, olha o chute, bola bateu no jogador do Cerro Porteño. Sobra vai ser ainda do Santo André. E vem lançamento do lado esquerdo, só que para ninguém, a bola saiu de graça para a equipe do Cerro. Mais uma vez o Santiago Salcedo, hoje vigiado de perto, né? Com certeza o técnico Sérgio Soares pediu marcação ali rigorosíssima em cima dele. E vem de novo o Cerro Porteño, o toque mais atrás. Vai chegando para o Sarabia. Vai embora com a bola dominada. 8 minutos, quase 8 minutos e meio. Esse é o Álvares, né? Trabalhou por ali. Tabela é boa. Álvares botou na frente. Acabou adiantando demais. Melhor para o Santo André, tentando sair para o jogo. Aí o Fernando. Sobra do Rafinha. Ramalho tocou e tocou bem. O Santo André tentando sair na velocidade. O lançamento é bom na ponta direita. Olha aí como deu certo. Tá pedindo o Sandro Gaúcho na frente. A bola passou atrás dele. Teve a oportunidade agora o Santo André. Tenta escapulir lá pela direita o Ramírez. Faz boa jogada. Chegou junto com ele o Richarlison. O árbitro não marcou nada, o Ramírez ficou na bronca mais uma vez, ele já reclamou muito do árbitro, dessa vez ele resolveu pegar leve na reclamação, né? Lançamento na direção do Alexandre, vamos ver se ele vai chegar na bola, ele chegou, mas chegou derrubando também o jogador do Cerro Porteño. Eu acho que é importante, Lucas, a gente ressaltar nesses primeiros quase 10 minutos que o Santo André não está se intimidando com a tentativa de pressão do time do Cerro e com a torcida presente em Laúdia. Inclusive você dizia, né, Asaf, que era o estádio Laúdia, quer dizer panela, né? Agora vai tirar a aliança ali o jogador do Cerro Porteño e está lotado, né? Não está completamente lotado, mas está com grande público o estádio. Torcida ganha jogo, Asaf, na sua opinião? Acho que ganha, sim. E aí, Lucas, alguém dirá... Agora o Horácio Erizoni deu uma bronca no goleiro Aceval daquelas, hein? Pelo pique que ele deu, eu achei que ele ia mostrar o cartão amarelo pro goleiro.
mas foi apenas uma advertência. Alguém dirá, né, Lucas? O Santo André também não se intimidou com a torcida do Flamengo no Maracanã. Verdade, verdade. E é um exemplo com o time que está em campo aí, né? Olha, o Carlos Baez voltou. Foi ele que tirou a aliança ali, já voltou. Lateral direito do Cerro Porteño. Santiago Salcedo vigiado pelo Gabriel ali dentro da área. Vem o lançamento do lado esquerdo. Melhor mais uma vez para o Santo André, tentando sair, jogando pela direita. Alexandre dá um chutão para frente. Briga pela posse de bola. Mário Grana chegou, melhor para o Cerro. Do lado esquerdo chegou o Ramalho também. E o Santo André levou a melhor. Ramalho buscou o drible. Aí na base do chutão. Sandro Gaúcho, a bola muito forte para ele. É o grupo 4 da Taça Libertadores América. Mais uma transmissão ao vivo para você. E logo mais tem mais Libertadores, hein? Com The Strongest da Bolívia contra o Quilmes da Argentina. É a volta do De Sábato. Zagueiro do Quilmes que foi preso, né, no Brasil, acusado de racismo, ofendeu realmente o grafite. E ele está voltando hoje. Olha o cruzamento. Vamos ver de novo o De Sábato em ação pelo Quilmes contra o The Strongest. Jogada na pela direita do Leandrinho. Vamos ver que se ele levou, olha, levou por entre as pernas o jogador do Cerro, o Espínola, e depois acabou arrumando o lateral para a equipe brasileira. Vai tentar levantamento para a grande área, o levantamento é bom, olha o cruzamento, que chance! Não tentou a cabeçada direta para o gol, não. Tentou o Sandro Gaúcho, que estava ali na pequena área, e a bola não chegou para ele. Mário Grana, tem espaço, hein? Rolou, bola chegou para o Santiago Salcedo, abertura do lado esquerdo. Chegando o Ramírez. Escanteio para o Cerro. Esse jogador de meio campo, Mário Grana, ele é até um bom jogador, mas quando irritado, ele bate a beça. É só uma dica. O negócio é não irritá-lo, né? É argentino. Tá ali posicionado o Ramírez dentro da área. Você vê o Fernando, a marcação forte para cima também do Júlio dos Santos. É argentino e jogou no Quilmes. Cobrança de escanteio fechado, desvio! Bola vai pela linha de fundo, escanteio que favorece o Cerro. E o Sandro Gaúcho, que normalmente faz, dessa vez evitou. Olha aí, ó, como ele desviou de cabeça, a bola saiu pertinho do Júnior Costa. Ali na trave esquerda do goleiro do Santo André. Cobrança do outro Salcedo, né? O Domingos Salcedo, que tem a número 24. Tem cobrança de escanteio, bola desviada. Mais uma vez essa bola viajando na área aí, leva a perigo. Sport TV, o canal campeão. Brahma, agora para o mundo. Você que já acompanhou, está na área hoje, né? Com a participação do Décio Lopes, com a participação do Neguinho da Beija-Flor. Agora está aqui com a Libertadores. E logo depois desse jogo tem uma edição compacta do Sport TV News para você, com as últimas informações aí do esporte no Brasil e no mundo. E depois teremos The Strongest Quilmes, 9h15 da noite, horário de Brasília, ao vivo para você. The Strongest Quilmes, que é o grupo 3 da Libertadores, que é o grupo do São Paulo, né? São Paulo tem 9 pontos, Universidade do Chile tem 8, o Quilmes 4 pontos e o The Strongest 2 pontos. Lembrando que o Quilmes ainda tem chances, o The Strongest não. Tá muito difícil para o The Strongest, porque ele só pode chegar aí a 8 pontos. Então fica uma situação muito difícil. Cobrança de escanteio, mais uma cobrança fechada, desvio de cabeça, a bola quase sobrou com o Sandro Gaúcho. Bola desviada ali na primeira trave, com muito perigo. Sarabia tentou sair para o jogo com o Inca. Esse Inca é brasileiro, jogou revelado pela Caldense e jogou no Palmeiras. Breve tempo, mas jogou. Ele é veterano, tem 32 anos. Está no Paraguai há algum tempo.
O nome dele é Glacinei Martins, conhecido como Inca no Cerro Porteño. Chegando Rafinha mais pelo lado esquerdo. Encara a marcação Rafinha, fica difícil, já passou por ele pedindo bola o jogador do Santo André, o cruzamento fechado, perigoso desvio, olha a chance do Santo André, o Cerro Porteño com dificuldades, hein? Passou ali o Romerito e o cruzamento foi do Romerito. Vamos ver de novo o Santo André. Rafinha está pedindo pelo meio, ele prefere o toque mais atrás. Rafinha. Romerito ajeitou para cruzar. Aí ele cruzou fechado demais. Bola de graça com o Aceval. Ô Lucas, eu tô achando esse jogo interessante porque o Cerro, que tem 8 pontos, não é isso? 8 pontos. Ou seja, é o líder do grupo. Não é uma situação folgada, mais tranquila do que os seus outros 3 adversários nesse grupo da Libertadores. Não tem assim a obrigação absolutíssima de vencer o jogo. No entanto, o time está partindo para o ataque desordenadamente em busca da vitória e está deixando espaços generosos que o Santo André está sabendo aproveitar muito bem. Na realidade, o Santo André até agora foi muito mais perigoso do que o próprio Cerro, apesar da pressão de La Odia. Aliás, falar em La Odia, né? O Cerro Porteño nunca perdeu para uma equipe brasileira jogando nesse estádio. Já perdeu sim jogando no Paraguai, mas não nesse estádio. Bola vem de graça mais uma vez para o Santo André. Tirou dali o Diego Padilha. Acabou fazendo a falta. Não gostou muito da marcação não, o Leandrinho, mas fez falta. Houve falta, ele empurrou. Em compensação, o time do Cerro Porteño vem de 4 jogos seguidos aí sem vencer times brasileiros jogando no Paraguai pela Libertadores, né? Contra o Palmeiras foi 1-1 no estádio La Odia. Contra o Paysandu em 2003 perdeu por 6-2. Contra o São Caetano em 2002 perdeu em Sarrônia por 3-1. E foi um 0-0 em 2001 no Defensores del Chaco contra o Palmeiras. Briga pela posse de bola, o Santo André leva melhor e agora pode partir com rapidez o contra-ataque, hein? Alexandre botou na frente, o Alexandre vai tentar fazer o cruzamento, ele evitou a saída da bola, marcação forte do Sarabia em cima dele. Já rolou mais atrás, Leandrinho tá pedindo. Alexandre arrumou para cruzar, levantou na grande área, Sandro Gaúcho, bola passou por ele. Lateral para o Santo André. Cobrança do Rafinha. Richarlison ajeitou, boa bola para o Ramalho, ele bateu, ele tentou o toque na frente, bola saiu de graça para o Cerro Porteño. Sport TV, o canal campeão. HSBC, as melhores linhas de crédito para a sua empresa crescer. Tentou o toque por baixo ali o jogador Ramírez. Legal para o Santo André. Rafinha. Brigou pela posse de bola e ganhou. O toque mais na frente um pouco. E aí o Richarlison ficou reclamando do Carlos Baez. Técnico Sérgio Soares, que você viu aí. Cobrança de lateral já aconteceu. Bola vem pro Romerito. Lançamento em profundidade. Sandro Gaúcho vai chegar, hein? Chegou. Tentou o cruzamento, linha de fundo, escanteio. Mais um escanteio pro Santo André. Ficou sangrando o Richarlison, hein? Corte ali no supercílio, ele reclamou, ele fez o gesto de uma cotovelada. Teria levado uma cotovelada o jogador do Santo André. E por isso está sendo atendido fora de campo. Diego Padilha, que você viu, já está ali também se aproximando da grande área.
Tem o Leandrinho, tem o Sandro Gaúcho. Cobrança de escanteio, cobrança fechada na segunda trave. Boa saída do goleiro Aceval. O Richarlison, não se enganem, é aquele mesmo que disputou a Série A do Brasileiro de 2003 pelo Fortaleza. Depois teve uma passagem pelo futebol da Áustria e voltou para o Brasil para jogar no Santo André. E logo mais, a partir das 9h15 da noite, horário de Brasília, tem The Strongest Quilmes da Argentina, transmissão ao vivo para você. Logo mais, 9h15 da noite, no Sport TV. É o grupo do São Paulo, né? O São Paulo que tem 9 pontos, já está classificado, só não sabe se vai ficar em primeiro ou em segundo lugar. Aí o chute de longe, bola para fora. Universidade do Chile tem 8 pontos, o Quilmes tem 4 pontos, The Strongest tem 2 pontos. O São Paulo que vai fazer o último jogo exatamente contra o The Strongest no dia 11 de maio, no próximo dia 11 de maio. The Strongest enfrenta hoje o Quilmes e o Quilmes vai jogar pela última vez em casa contra a Universidade do Chile. Fazer um bom resultado hoje do Quilmes é fundamental para ainda sonhar com a vaga para as oitavas de final da Libertadores. Olha a boa chegada do Cerro Porteño e falta, hein? Falta dura, falta para cartão amarelo e vai sair o primeiro cartão do jogo. Cartão amarelo para o Richarlison, que realmente perdeu a calma ali quando o Carlos Baez passou por ele. Ele botou o pé na frente, derrubou o jogador do Cerro. Falta para cartão, Asaf? Eu acho que foi, sim. E aí eu estou em dúvida se teria sido o José Domingo Salcedo, o homem que deu a cotovelada no Richarlison. De qualquer maneira, não sei se ele quis dar um troco ali. Mas apareceu mais um revide do que uma falta comum de jogo, propriamente dita. Vamos para a cobrança de falta que favorece o Cerro Porteño. Posicionado Santiago Salcedo. Ele bate bem de pé direito, hein? Cobrança saiu de pé esquerdo. Bola direto para fora por cima do gol. Sport TV, o canal campeão. Telefônica, DDD com super economia. Chame o Super 15 da Telefônica. Aliás, o Roberto Assaf falou do Santiago Salcedo. Santiago Salcedo que tem uma curiosidade também. Ele já marcou 7 gols nessa edição da Libertadores. Igualou a marca de um outro jogador importante do Cerro, que foi o Saturnino Arrua, né? Em 73, ele também marcou 7 gols numa mesma edição da Libertadores. Não são os artilheiros do Cerro em Libertadores, não. Mas ele iguala no número de gols numa só edição de Libertadores. Esse Saturnino Arrua era um jogador muito arisco. Eu me lembro dele jogando porque ele integrou a seleção do Paraguai em várias oportunidades, inclusive naquela seleção do Paraguai que enfrentou o Brasil pelas eliminatórias para a Copa do México em 70. Eu vi um jogo no Defensores del Chaco, antigo Puerto Sarronia, em 1971. Num jogo do Cerro contra a Portuguesa de Desportes. Sabe qual era o ataque da Portuguesa? Ratinho, Leivinha. Olha ele aí. Leivinha. Ratinho, Leivinha, Basílio e Piau. O Saturnino Arrua jogou nesse jogo, mas ele estava completamente fora de forma e a torcida marcou ele o tempo inteiro. Para o Cerro Porteño chegando, chute de longe na trave. Bola explodiu na trave com o Júnior Costa já batido no lance. Vem de novo o Cerro Porteño. Pelo lado direito, o Mário Grana tentou o toque na frente, acabou errando. Mas olha, teve uma grande oportunidade o Cerro Porteño de abrir o placar, hein? Eu achei muito bom que essa não tenha entrado, porque na realidade o Santo André está jogando mais do que o Cerro. Não muito, mas jogando mais. O Santo André parece tranquilo em campo. E se essa bola entra, eu passaria a temer pela sorte do Santo André, porque acho que o time podia desanimar. O chute foi do Ramírez, hein? Ramírez que acabou batendo pro gol, pegou uma bomba e a bola bateu no travessão. Sorte realmente do Santo André. Recuo do Álvares. Ele com o goleiro Arceval. Arceval bateu para frente, a bola passou por todo mundo, vai sair, não chegou a sair não. E aí na dividida, o jogador do Cerro Porteño sentiu, o jogador do Santo André também, os dois
entraram forte na dividida. Nesta sexta tem o Redação Sport TV a partir das 9h30 da manhã, com a apresentação do Luiz Roberto, Renato Maurício Prado, a Marlúcio Martins, o José Roberto Reit e também o Telmo Zanini. Serão os convidados na mesa do Redação Sport TV nesta sexta, 9h30 da manhã. Olha aí de novo, o chute do Ramírez, pegou de pé direito, mas pegou com muita felicidade, né? A bola ia no ângulo, acabou batendo quase na junção ali da trave esquerda com o travessão. Esse Ramírez é um jogador experiente, jogou no Sporting de Lisboa, depois jogou no Vélez Sarsfield da Argentina e voltou para o Paraguai. Ele foi revelado por um pequeno clube chamado Cerro Corá e voltou para o Paraguai o ano passado para jogar no Cerro Porteño. Santo André tentando sair para o jogo mais uma vez, mas com dificuldade porque o Cerro Porteño agora aperta mais a marcação, né? A bola chegou na esquerda com o Romerito, tocou mais atrás com o Gabriel, ele tenta fazer o lançamento, Sandro Gaúcho dominou, ajeitou de costas para a marcação, o toque na frente, tentativa de tabela, melhor para o Cerro Porteño. Fica de graça de novo com o Santo André, 0-0, vamos chegando já a 27 minutos do primeiro tempo. O empate não deixa de ser bom resultado para o Santo André também não, viu? Porque o Santo André chegaria a 6 pontos e o Palmeiras, a verdade, ele vai jogar uma fora de casa, vai jogar em São Cristóbal contra o Deportivo Táchira. Tudo bem que o Deportivo Táchira não está bem na Libertadores, não tem um grande time, mas o Palmeiras joga contra o Deportivo Táchira fora de casa e depois o Palmeiras no último jogo vai enfrentar o Cerro Porteño. Cerro Porteño jogando no Parque Antártica, mas vai enfrentar o Cerro, que pode não estar classificado até enfrentar o Palmeiras na última rodada, né? É sempre, embora o futebol da Venezuela seja um futebol que ainda não é um futebol de muitos resultados, de muitos bons resultados, mas é sempre mais difícil você enfrentar os times dessa região de Táchira do que os times da região de Caracas, porque em Táchira o futebol é muito mais popular do que em Caracas, o que leva a gente a crer que o estádio vai estar cheio. Pegou a jogada do Leandrinho, agora o Richarlison vai fazer a cobrança da falta, hein? São dois jogadores da barreira muito próxima, agora o árbitro manda os dois se afastarem um pouquinho mais. Agora sim, vamos para a cobrança de falta que favorece o Santo André. Pode levar perigo, ele vai levantar na grande área de pé esquerdo. Aí o levantamento na grande área, bola curtinha demais, facilitou o corte do Espínola. E o Cerro tentando sair para o jogo, houve a falta já cobrada, toque no meio. E aí a bola passou por todo mundo, ficou com o Santo André de novo. Ramalho soltou com o Rafinha pela esquerda, tem o Romerito como opção, bola para ele. Mais um passe errado, o Cerro Porteño tentando se aproveitar, tentando sair para o jogo. Briga pela posse de bola, Richarlison levou a melhor, Rafinha tocou na frente, tentou devolução para o Richarlison. Mas a bola sobrou mesmo para o Carlos Baez. Santo André recupera mais uma vez, o Assaf já chamou a atenção, né? O Santo André tá jogando certinho, tá mais acertado no campo de jogo nesse momento. Olha o Leandrinho, a tabela saiu, toca para o Rafinha. Uma entrada na grande área, hein? Ainda tem Santo André, o chute. Bola bateu no jogador do Cerro. Richarlison bateu, bola desviou. É escanteio que favorece o time do Santo André. Eu volto a dizer, acho que a ansiedade está atrapalhando o time do Cerro e o Santo André está sabendo se aproveitar disso. Acho que com um pouquinho mais de calma o Santo André consegue fazer um gol. Você viu ali o Romerito, vamos para a cobrança de escanteio com quase 30 minutos desse primeiro tempo, hein? 0-0, mas o Santo André teve boas oportunidades até agora no jogo. Aí o levantamento, tentativa do desvio de cabeça na primeira trave, não aconteceu. Rafinha levantou na grande área, na segunda trave. Subiram dois jogadores e a bola passou direto. Sport TV, o canal campeão. Doblô Estrada Real. Trilhe o caminho da história.
E aí a situação era a seguinte, né? Porque na verdade o Santo André empatando hoje com o Cerro Porteño, o Santo André chegaria a 6 pontos, o Cerro chegaria a 9 pontos. O Cerro não estaria ainda classificado, não. E o Santo André vai jogar pela última vez, a última rodada vai ser em casa, né? Contra o Deportivo Táchira. Tentativa do Rafinha, a bola bateu no jogador do Cerro Porteño. E o Santo André pode até vencer o jogo, aí dá um grande passo para conseguir a classificação. E olha, pode botar o Palmeiras também aí para se classificar, né? Porque o Santo André chegaria a 8 pontos junto com o Cerro Porteño e o Palmeiras ficaria com 5 pontos, mas ainda com 2 jogos pela frente, inclusive um jogo em casa contra o Cerro Porteño, que pode ser uma decisão de vaga, né? Para a próxima fase. A vitória do Santo André aí hoje abriria uma grande chance para que os 2 clubes brasileiros, no caso o Palmeiras e o Santo André, se classificassem nesse grupo, eliminando o Cerro. O time da Venezuela, francamente, não acredito muito nele, não. Apesar de ainda ter chances matemáticas, tem, claro, o Deportivo Táchira, porque ainda tem 2 jogos para realizar, mas realmente é difícil a situação da equipe venezuelana. Aliás, seria bom que o Santo André conseguisse marcar um gol logo no primeiro tempo, não só para tornar o time do Paraguai ainda mais ansioso, mas porque o treinador do time paraguaio, o Gustavo Costas, o argentino, pode perceber que o time está ansioso em excesso nesse primeiro tempo e tentar corrigir isso no intervalo. Toque de letra, o toque bom, olha o Cerro Porteño chegando com perigo pelo lado esquerdo, vem o cruzamento do Álvares, melhor para o Alexandre. Logo mais a partir das 9h15 da noite tem Libertadores 2005 para você, mais um jogo ao vivo da Strongest da Bolívia contra o Quilmes da Argentina, ao vivo para você. Lembrando que logo depois desse jogo teremos o Sport TV News, uma edição compacta do Sport TV News. E logo depois a Strongest contra o Quilmes. Você viu uma provocação ali por causa dos 5-0 contra o Olímpia, né? Porque foi realmente um resultado inesperado pela elasticidade do placar. Mas o Cerro Porteño está muito bem no Campeonato Paraguaio e meteu 5-0 no Olímpia. O Cerro tem 26 pontos, o Olímpia tem 11. Uma diferença considerável. Romerito correu, alcançou, mano a mano na marcação. Ele contra o Carlos Baez. Levou, tocou mais atrás. Richarlison ameaçou o cruzamento. Prendeu, agora sim cruzou, bola desviada. E aí sobrou de graça com o Cerro Porteño. Ô Lucas, na realidade, no time do Santo André, nesse jogo, a única peça que na realidade ainda não funcionou a contento é bonito, né? Foi o Sandro Gaúcho, que é um emérito artilheiro. E a gente fica torcendo para que ele continue sem fazer nada no jogo, mas que ele faça um gol. Faça um golzinho que seria importante. Que será suficiente, pelo menos nesse primeiro tempo, para que o time do Cerro fique ainda mais ansioso. Olha o Cerro Porteño com o Ramírez pelo lado direito, ele ganhou na marcação, levou na linha de fundo, faz o cruzamento. O cruzamento é que saiu ruim. E a torcida do Cerro Porteño agora a gente já consegue escutar algumas vaias, né? O torcedor começa a ficar impaciente com o time, isso pode ser bom para o Santo André. Ô Lucas, eu acho que o torcedor está mais impaciente do que o próprio time. E olha a bola chegando na direita com o Alexandre, olhou para dentro da área, faz o cruzamento. Primeiro o Espínola bem colocado, a sobra, o rebote ainda é do Santo André, só que houve falta. Falta realmente aconteceu, falta do Ramalho. Olha, eu falava dos times brasileiros até agora na Libertadores. Quer dizer, o único, se a Libertadores terminasse hoje, o único time brasileiro fora seria exatamente o Santo André. O Atlético Paranaense seria o 4º colocado entre todos os 16 que se classificariam, né? O São Paulo o 5º, o Santos o 6º e o Palmeiras seria o 16º colocado, né? Enfrentaria o River Plate. Mas pelo que o Santo André está jogando hoje, ele não merece ficar fora, não. Agora houve a falta ali no Rafinha, o Rafinha fez até uma firula ali. Acho que houve uma obstrução, né? E houve a falta realmente, o Romerito agora está sendo empurrado pelo Inca, que é brasileiro, os dois se entendem bem, claro, falam português.
4, 5 jogadores à barreira. Olha a preocupação aí do Arceval. 35 minutos no primeiro tempo. Quem sabe agora, hein? Olha o cruzamento fechado. Outra vez melhor para a zaga do Cerro Porteño. Ramalho tocou do lado direito. Olha o Alexandre, faz o cruzamento. Rasteiro. Olha o Ramalho, bateu, bola desviou. Vai para fora. Bola desvia e vai para fora do chute do Ramalho. Quase o gol do Santo André. Jogadores ficaram reclamando que seria escanteio, hein? Vamos ver. Ou não, ou o assistente marcou impedimento. Não, seria escanteio. E foi, né? Foi marcado escanteio. Bola passou por todo mundo, vai sobrar do lado esquerdo. O Santo André com a chance de novo. Cruzamento do Gabriel. E a bola pela linha de fundo. Mais uma chance agora com o Leandrinho. Sport TV, o canal campeão. Vivo, compre ou troque seu Vivo Pós e fale muito mais por menos. E olha, Roberto Assaf, todo o elogio é pouco para o Santo André. Está melhor realmente do que o Cerro Porteño. Só está faltando o gol. E começa a dar um certo desespero quando você começa a ver um jogo desse, porque você começa a torcer para o time marcar o gol, porque ele está muito melhor e o time não faz o gol. Ele chega e não marca. Bola para fora. O time do Cerro, Lucas, ele sofre de um defeito grave, pelo menos por enquanto. Ele tem dois jogadores, o Domingos Salcedo e o Julio dos Santos, que praticamente não estão no jogo. Com isso, o time tenta o tempo inteiro fazer a ligação direta da defesa com o ataque. E como o Santo André está muito bem posicionado ali atrás, o time do Paraguai quase sempre encontra dificuldade para dar sequência às jogadas. Acho até que o treinador vai modificar o meio-campo no intervalo. Não sou futurólogo não, mas isso pode ocorrer. Isso pode ocorrer realmente. Vamos ver. Julio dos Santos. Isso vai depender do resultado do primeiro tempo. O Assaf falou dele ali. O Julio dos Santos está ali dentro da área com a número 10. Vamos para a cobrança de falta. Levantamento da grande área. Bola desviada pelo jogador do Santo André. Me pareceu inclusive o Sandro Gaúcho que estava ali desviando. Escanteio favorece o Cerro Porteño pelo lado direito. Mais uma vez o outro Salcedo, que não é o artilheiro não. Esse é o Domingos Salcedo. Cruzamento, bola desviada na primeira trave. Passou por toda a extensão do gol e lá tirou o Gabriel. Cerro Porteño, nesse momento do primeiro tempo, começa a pressionar mais. Tem o segundo escanteio seguido. Tenta botar uma pressão para cima do Santo André. Vai o Inca. Brasileiro Inca para a cobrança. Levantou na grande área, primeiro Júnior Costa. Rafinha. Recuo de longe para o goleiro Aceval. Aliás, esse Aceval, Danilo Aceval, que já jogou até na seleção paraguaia, mas ele não é o titular do Cerro, né? O titular é o Diego Barreto, de triste memória, porque foi o goleiro paraguaio no pré-olímpico do Chile do ano passado. Em que o Paraguai acabou tirando o Brasil dos Jogos Olímpicos, né? O feminino foi, mas o masculino não. Inca. Aliás, esse Danilo Aceval é meio chegado a soltar uma bola em chute de longa distância. Então o negócio é bater pro gol, né? Portanto, Santo André, aproveite. Briga pela posse de bola, chegou ali o Domingos Salcedo, ele se enrolou com o Julio dos Santos de uma tal maneira, um quase atropelou o outro. Continua 0-0 Cerro Porteño e Santo André. E nesta sexta tem Série B do Campeonato Brasileiro ao vivo para você, a partir das 8 da noite, com Náutico e Portuguesa, para todo o Brasil, menos a região nordeste do país, que vai acompanhar Paulista e CRB. 8 da noite, horário de Brasília, a Série B do Brasileirão 2005, nesta sexta, você não pode perder. Tá reclamando o Gabriel porque... Eu falei que esse Mário Grana bate bem. Ele entrou por trás ali, pegou a perna direita do Gabriel, hein? É aquela entrada maldosa no tornozelo para ver se
consegue tirar o jogador adversário de campo com aquela pregada no tornozelo. O tornozelo incha, o jogador chega no intervalo, esfria e não consegue voltar para o segundo tempo. Agora ele deu a falta, o árbitro argentino deu a falta do Sandro Gaúcho. Neste sábado tem Liga Futsal ao vivo, 1h, horário de Brasília. Sabe quem vai jogar? Jaraguá em Minas. Jaraguá do Falcão, o melhor jogador do mundo, estará em quadra mais uma vez esse sábado, 1h, horário de Brasília. Liga Futsal com o Jaraguá enfrentando Minas. Tentando sair jogando o Santo André, não consegue, mais um passe errado, bola saindo pela linha lateral. Cerro Porteño apertando mais a marcação, dificultando um pouquinho mais a saída de bola do Santo André. Falta do Rafinha. Agora quem deu foi o Rafinha. E mais uma vez participou ali do lance o Mário Grana, que ele não perde viagem. Ele agora atingiu, olha o Mário Grana aí, o Assaf tinha toda a razão. O Mário Grana arrumou mais uma confusão agora com o Romerito. Olha o Romerito mostrando a marca da chuteira que ficou na perna dele. E o Mário Grana mais uma vez não perdeu viagem até agora, nada de cartão amarelo. Olha a boa chegada do Cerro Porteño mais uma vez, a entrada da grande área, o árbitro mandou seguir, o Horácio Elizondo mandou seguir. Só que o Cerro Porteño adiantou de novo a marcação, conseguiu ganhar, Álvares tocou no meio, chegada do Domingos Salcedo, ele tentou lançamento para o outro Salcedo, Santiago Salcedo, bola vai chegar do lado esquerdo. Agora o Alexandre levantou o braço, pediu tiro de meta, né? O árbitro está marcando tiro de meta para o Santo André. Sport TV é o canal campeão. Pão de Açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Ele não deu escanteio não, ele não deu tiro de meta não, ele deu escanteio mesmo. Cobrança do Cerro Porteño pelo lado esquerdo, levantamento da grande área mais uma vez. Estava ali bem para tirar o Rafinha. Bola sobrou com o Cerro, Ramírez ajeitou de cabeça o chute torto completamente, agora saiu direto. Linha de fundo, tiro de meta, o chute do Carlos Baez. Nos últimos 3 ou 4 minutos, o time do Cerro passou a marcar ali a partir da intermediária do Santo André e andou dificultando um pouco as coisas para o time de São Paulo. Mas acho que, num todo, nesse primeiro tempo, o Santo André foi mais tímido que o Cerro. A gente tem que levar em consideração que o Cerro está jogando dentro de casa, aí nesse estádio, Laola, que realmente a pressão é muito grande. E acho que é muito difícil o jogador permanecer o tempo inteiro sem se sensibilizar com o grito da torcida. Chutão para frente e agora vai sair cartão, mais um cartão, hein? Vai puxar ali, ele tem uma carteira ali onde ele puxa os cartões, Horácio Elizondo. Cartão amarelo para o Gabriel, número 4. (44 minutos do primeiro tempo e saiu o segundo cartão amarelo para o time do Santo André. O primeiro foi para o Richarlison, agora para o Gabriel. O Gabriel é jogador do São Caetano. Foi nessa entrada aí, porque ele, na verdade, depois que ele deu um chutão, ele foi com a sola da chuteira nas costas do Álvares, um jogador do Cerro. Esse Álvares é boliviano. Toque na frente, Santo André mais uma vez consegue tirar dali, mas a bola volta para o Ramírez, é bom jogador, partiu para cima da marcação, tentou o toque na frente, bola voltou para ele, ainda o Ramírez vai levando, levou mais um na perna direita, se aproximou da grande área, faz o lançamento. Se o Richarlison deixa a bola passar, a bola ia ficar de graça com o goleiro, só que ele se assustou e a bola não saiu não, hein? Agora saiu. Esse é o tipo da jogada, né, Lucas? Vamos acompanhar aí o ataque, depois a gente fala.
Esse é o tipo da jogada, né, Lucas? Que o goleiro deve ter dito a ele, pô, a bola era minha. Será que você não viu? Aí ele deve ter dito, não vi. E se não fosse tua? E se tivesse alguém atrás de mim? E o cara vai e faz o gol, você ia reclamar comigo. Então eu acho que o chutão foi... Na dúvida ele tem que ir pra bola. O chutão né? foi perfeito. Vamos até 46 minutos desse primeiro tempo. Continua 0-0, Cerro Porteño e Santo André. Levantamento na grande área, mais uma vez cruzamento perigoso. Júnior Costa defendeu quase em cima da linha, a bola foi em cima dele. Deu sorte agora o goleiro do Santo André. No finzinho do primeiro tempo. Olha aí o toque do Carlos Baez e a bola ficando de graça com o Júnior Costa. Vai terminar o primeiro tempo. Estádio La Odia, em Assunção, no Paraguai. Júnior Costa, 22 anos, goleiro revelado nas divisões de base do Santo André. Termina o primeiro tempo, 0 para o Cerro Porteño, 0 para o Santo André. Nós vamos para o intervalo, mas antes do intervalo tem uma mensagem, hein? Tem um recadinho do Guga. Acompanhe Sport TV, o canal Campeão. Para você que gosta de tênis, se ligue aí, Master Series de Roma. Vou estar lá e conto com a sua torcida. Não perca aqui no Sport TV. Valeu! Taça Libertadores 2005. Apoio Vivo. Compre ou troque seu Vivo Pós e fale muito mais por menos. Brahma, a única com selo Zeca Pagodinho de qualidade. Doblô Estrada Real, trilhe o caminho da história. Telefônica DDD com super economia, chame o Super 15 da Telefônica. HSBC, as melhores linhas de crédito para sua empresa crescer. E Pão de Açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Um cafezinho, por favor. Opa. Curitiba, né? É. Obrigado. Esquisito esse café, né? Tá faltando açúcar? Não. Tá faltando o pãozinho de queijo mesmo. Quem é de Uberlândia sabe que café sem pão de queijo não é café. Tem coisas que só quem é de Uberlândia entende. E o HSBC conhece cada uma delas. Glória! Aproveitei a promoção Bom de Papo da Vivo, já tô com meu Vivo novo. Ah, mas eu também. Os novos pacotes estão com preço ótimo. 300 minutos a R$ 69,90 e 600 minutos a R$ 99,90. Uma maravilha ter todo esse tempo pra falar. Não acredito. Você tá aqui? Meu Deus! Meu Deus, ainda bem que eu te encontrei. E ele sabe que ele tem mais ou menos a obrigação de vencer o jogo, porque afinal de contas ele está jogando no estádio, que é de propriedade do Cerro, lá hoje, a chamada panela de pressão, e por causa disso ele tem que obter um resultado positivo. Até porque também o Cerro Porteño, depois desse jogo, ele vai definir uma classificação. Se ele não vencer hoje, ele vai definir a classificação contra o Palmeiras jogando em São Paulo. Quer dizer, vai definir uma classificação com o estádio lotado. Tenho certeza que o torcedor do Palmeiras vai lotar o estádio, porque vai ser um jogo decisivo. Eu acho que o Cerro se surpreendeu um pouco com o tipo de jogo que o Santo André fez. É provável que o treinador do Cerro tenha imaginado que o Santo André ia entrar em campo para jogar apenas na defesa. E o Santo André foi um time arisco no primeiro tempo, saindo com personalidade da defesa para o ataque, trocando passes, chegando próximo à área do adversário. Eu acho que surpreendeu um pouco o Cerro e talvez também por isso o Cerro não tenha conseguido se acertar nesse primeiro tempo. À exceção desses últimos 5 minutos, que o time chegou perto da área do Santo André, mais na base do abafa do que da técnica propriamente dita. Mas o Santo André continua tendo que tomar cuidado com esse jogador César Ramírez, que é um jogador muito habilidoso, e com o Santiago Salcedo, que não jogou bem no primeiro tempo, mas que é um artilheiro. Marcou 7 gols na Libertadores e 6 gols no Campeonato Paraguaio. Verdade, aliás, o Santiago Salcedo que mal tocou na bola. O Marcelo falou aí que ele não foi bem, acho que foi até bonzinho com ele mal tocou na bola, né? O Cerro normalmente se utiliza de um jogador chamado Jorge Achucarro, que normalmente entra no segundo tempo. Ele jogou no pré-olímpico, de triste memória para nós. Ele normalmente entra no segundo tempo, é um jogador assim, no aspecto meio pesadão, às vezes ele fica meio sumido do jogo, mas ele tem habilidade suficiente para marcar gols.
Então deve tomar cuidado com esse jogador caso ele entre no segundo tempo. Agora, Roberto Assaf, muito se fala, né, de experiência em Libertadores. Porque o time é experiente, é um time copeiro, é um time que está acostumado a jogar Libertadores. Santo André, a primeira participação em Libertadores, e pareceu um time bem maduro nesse primeiro tempo, jogando fora de casa contra um Cerro Porteño que é líder do grupo, né? O Santo André começa a aprender a jogar em Libertadores. Eu acho que o Santo André só perdeu no jogo de estreia porque não tinha experiência. Perdeu lá na Venezuela de 1-0 no Deportivo Táchira. Uma derrota até boba, que foi uma bola que o goleiro soltou, o zagueiro entrou para marcar um gol, perdeu de 1-0 só. Mas à medida que você vai entrando nessa competição, você vai sentindo o clima dessa competição, você vai aprendendo a disputá-la. Santo André, que até agora tem uma vitória, né? Dois empates e uma derrota. Na verdade, só perdeu realmente na estreia para o Deportivo Táchira por 1-0 jogando em São Cristóbal. Depois o Santo André empatou com o Cerro Porteño jogando no seu estádio em Santo André 2-2. Depois o empate contra o Palmeiras no Parque Antártica 1-1. E depois aquela vitória contra o Palmeiras por 2-1. Vitória que surpreendeu muita gente e que recolocou o Santo André com esperanças de classificação para as oitavas de final. Tem o mesmíssimo número de pontos que o Palmeiras nesse grupo. Só que o Palmeiras até agora vem nos critérios de desempate, vem na frente pelo número de gols marcados. Marcou 6 contra 5 gols marcados pelo Santo André até agora na Libertadores. Tá aí, tá valendo. Começa o segundo tempo no estádio La Odia. É Assunção, no Paraguai. Grupo 4 da Libertadores. Segundo tempo para você. Cobrança do Alexandre. Acabou ficando no chão ali o Ramalho. Pediu a falta, o árbitro não deu. A bola vem de graça com o Sarabia fazendo o lançamento do lado direito. Só a proteção do Gabriel. Ele viu que não dava para proteger até o fim, que o jogador do Cerro chegaria. Resolveu sair jogando. Aí é chutão do Fernando, chutão para frente. Briga pela posse de bola. Tenta ganhar o Santo André e consegue ganhar pelo lado direito com o Alexandre. Faz o lançamento. Santo André bem na boa, hein? Na velocidade. Olha a chegada do Leandrinho com perigo. Vai fazer o cruzamento. Cruzou. Bola passeou na grande área. Não tinha ninguém por ali. Saiu do outro lado. Só tiro de meta. Aliás, o Santo André que contratou um reforço, né, para essa temporada. Série B do Campeonato Brasileiro. Vai jogar principalmente a Série B. Contratou o meio-campo Hudson, que disputou o Campeonato Paulista. Foi um dos destaques do América de Rio Preto. Meio-campo Hudson, contratação então do Santo André. Santo André que joga a próxima partida pela Série B. Joga dentro do Bruno José Daniel, seu estádio em Santo André, contra o Marília no próximo domingo pela Série B do Brasileirão. Falar em Série B, nesta sexta tem Série B, hein? 8 da noite, horário de Brasília, ao vivo. 2 grandes jogos para você com Náutico e Portuguesa para todo o Brasil, menos para a região Nordeste, que vai acompanhar Paulista e CRB. CRB que justamente estreou com derrota em casa para o Santo André por 3-0, que era a recuperação. Estou pedindo a falta ali o Domingos Salcedo, o árbitro argentino mandou seguir. Ela chegou pelo meio com o Álvares. É o Sarabia esse aí. Toca no meio, passe de primeira. Melhor para o Santo André, vai tentar sair para o jogo. Richarlison abriu o jogo na direita para subir do apoio do Alexandre mais uma vez. Ramalho. Abertura do lado esquerdo, vem Romerito, se esforçou a dividida com Carlos Baez. E o lateral foi do Cerro, né? Achei que levantou demais a perna o jogador do Cerro Porteño, mas o árbitro não viu isso não. O Carlos Baez, Lucas, eu acho que ele entrou de sola. Mário Grana. Carlos Baez pela direita, 2 jogadores à marcação, e mesmo assim ele conseguiu fazer o cruzamento. Melhor para o Santo André. Vamos ver o Richarlison. Olha que boa descida do Santo André nesse momento. Vai embora o Rafinha, tocou na frente, Sandro Gaúcho. Prendeu bola o Sandro Gaúcho, vem lançamento na ponta direita. Olha sobrando com o Alexandre. Olha que lençol bonito do Alexandre.
Ganhou bonito, vai se aproximando na grande área. Ainda o Alexandre. Aí eram 3 jogadores do Cerro Porteño, ele tentou driblar, tinha que tocar essa bola. Agora pegaram o Rafinha naquela jogada anterior. Ele deu a bola, esperou a tabela e levou o sarrafo. E vem de novo o Cerro Porteño, com vontade pelo lado esquerdo. Ramírez é um jogador muito rápido, a marcação do Diego Padilha para cima dele. Ramírez, grande jogada, invadiu a área, tentou o cruzamento. Melhor para o Santo André. O jogo começa bastante movimentado, bastante corrido nesse segundo tempo. Passe errado para o Alexandre. Com isso, o Cerro Porteño vai ganhando moral, hein? Se o Santo André não conseguir sair do jeito que quer, sair legal ali com a posse de bola, vai dar moral para o Cerro. Acho que o Santo André não tem que recuar. Normalmente, num jogo desse, quer dizer, dentro de um estádio como esse, que normalmente serve como panela de pressão, como o próprio nome do estádio diz, o time da casa começa instintivamente a partir para o ataque e o time que é visitante começa instintivamente a se defender. Eu acho que o Santo André tem que continuar mantendo a mesma personalidade que ele mostrou no primeiro tempo. Na última terça-feira tivemos Independiente Medellín 2-0 contra o América de Cali do confronto de colombianos do grupo 1, que é o grupo do Atlético Paranaense. O Atlético do Paraná tem 10 pontos, o América tem 9, Independiente Medellín tem 7 pontos, ainda com chance também, e o eliminado Libertad do Paraguai tem 3 pontos, já não tem mais chance. Toque de cabeça, bola tocou no braço do Richarlison dentro da área, sobra do Cerro Porteño, mas o Santo André tenta sair para o jogo. Pode ser uma boa descida, o passe que foi errado para o Leandrinho. Bom, lembrando os últimos jogos, então, o Atlético vai jogar em Curitiba contra o Independiente Medellín, precisando só de um empate para se classificar, e o América joga contra o já eliminado Libertad, jogando em Cali. Portanto, Atlético e América são as duas equipes com maior número de chances realmente de passar para as oitavas de final, sendo que o Independiente ainda tem chance, mas para isso vai ter que vencer. Jogando em Curitiba vai ter que derrotar o Atlético, né? O Independiente Medellín. Sai para o jogo o Santo André. Richarlison. Abertura de jogada na esquerda com o Fernando. O Santo André joga com 3 zagueiros, né? Fica o Romerito como ala pela esquerda. Fica o Alexandre como ala pela direita. Domingos Salcedo. Sai jogando agora com o Sarabia. Toque na direita, Carlos Baez. Sandro Gaúcho vem acompanhando a marcação. Todo o Santo André recuado nesse momento. Cerro Porteño partindo para o ataque. Mário Grana ajeitou pé direito. Uma bomba, bola para fora. Sport TV, o canal campeão. Brahma, agora para o mundo. E olha, no primeiro tempo, uma curiosidade, né? No primeiro tempo, Santo André fez 12 faltas, o Cerro Porteño só fez 4 faltas em todo o primeiro tempo. E daqui a pouquinho teremos uma alteração na equipe do Santo André, hein? Falta favorece o Santo André, pode levar a perigo, é do lado esquerdo. Eu tenho a impressão que eu vi o Rodrigão ali, que daqui a pouquinho pode entrar na equipe do Santo André. Essa falta aí merecia o cartão amarelo. O Inca puxou a camisa do Richarlison. Rodrigão, que tem 3 gols na Libertadores, é o artilheiro do Santo André. Quem sabe aí vai pintar o Rodrigão, vamos ver. Preocupação do goleiro Arceval, vamos para a cobrança. O Richarlison tomou muita distância para cobrar. Bate direto que ele solta. Vamos ver se o Richarlison vai bater direto. Ele bateu, mas bateu fraquinho, né? Bola rasteira, ficou no meio do caminho, vem o lançamento, não tem impedimento não, toca de cabeça. Sandro Gaúcho tentou, olha a sobra, o chute para fora. Chute longe do gol. Tentativa do Ramalho mais uma vez. É o Rodrigão mesmo. Ele vai entrar com o número 18 no Santo André. Bom, a gente vai esperar aí para ver quem vai sair. Pro comentário do Asaf para ver o que vai tentar o Sérgio Soares com essa substituição.
Ele tá tirando o atacante e botando o outro, né? Curiosamente, o Sandro Gaúcho, que normalmente é o matador, um jogador que marca muitos gols, todo mundo sabe disso. Hoje não estava bem, ele não... Raras vezes a bola chegou ao Sandro Gaúcho, ele não teve muitas oportunidades. O futebol tem disso, tem dias em que um jogador não consegue fazer uma boa partida. E o Sandro Gaúcho acabou sendo bem substituído para a entrada do Rodrigão, que é, no mínimo, um jogador experiente. Nascido em 78, já rodou a beça. Já jogou no Santos, já jogou no Sport Recife, já jogou na França, no Saint-Étienne, no Botafogo, no Guarani, enfim, Portugal. Chega, né? Tá bom, tá bom. Vamos esperar que o Rodrigão faça o que o Sandro Gaúcho não fez. Proteção do Alexandre, ele ganhou o lateral favorece a equipe do Santo André. Apesar da reclamação do Júlio dos Santos, que continua mal no jogo. O Roberto Assaf falou do Júlio dos Santos no primeiro tempo que não jogou nada e continua pouco tocando na bola no segundo tempo. Eu acho até, Lucas. Vamos ver essa descida aí do Cerro Porteño. Álvares pela esquerda tocou errado. Eu acho até, Lucas, que o Sandro faltou até um pouco de mobilidade a ele. Tipo, saiu um pouco da área para vir buscar jogo ou para fazer aquela espécie de pivô, né? Facilitando a entrada dos jogadores que vêm de trás. Talvez por isso também ele tenha sido substituído. Olha, o Ramírez bateu, bola desviou, ficou com o Fernando. Vem de novo o Santo André, tentando sair na velocidade com o Richarlison. Mas tem que tocar bem a bola. Aí é hora de acertar o passe, né? O Richarlison errou, Álvares tentou, o árbitro mandou seguir. Vem o Santo André pela direita com o Rafinha. Encarou a marcação, ele toca na frente, toque errado. E a bola direto pela linha de fundo. Numa jogada dessa aí, a bola bate no juiz, o juiz é ponto neutro, tá valendo, não tem como parar. Mas o juiz deve ficar rezando para não acontecer nada quando a bola vai ao ataque. Verdade. Porque senão ele vai atrair a ira da galera contra ele. Logo mais às 9h15 da noite, horário de Brasília, tem The Strongest da Bolívia contra o Quilmes da Argentina. Ao vivo para você, o grupo 3, o grupo do São Paulo. Olha o chute, bola passou direto, só acompanhou o Júnior Costa no chute do Santiago Salcedo, número 21. A bola tá chegando pouco nele, tá tocando pouco na bola, então quando vem para ele vai chutar de longe. O Santiago Salcedo é um jogador mais eficiente na área do que fora da área, mas ele é sempre um jogador perigoso. Tem que haver sempre atenção sobre esse jogador que foi criado nas divisões de base do Cerro e que vem se revelando um grande artilheiro. É a Taça Libertadores América ao vivo para você. Grupo 4, grupo dos brasileiros Palmeiras e Santo André, que está jogando e vai empatando. Resultado não é o melhor resultado, claro, o melhor seria a vitória, mas não deixa de ser um bom resultado para o Santo André, hein? Santo André que vai enfrentar o Deportivo Táchira em casa para definir uma vaga para as oitavas de final. Palmeiras ainda vai ter 2 jogos. Olha o lançamento, chute! Pegou de primeiro Rafinha, pegou o goleiro Aceval, hein? Faz boa defesa o goleiro do Cerro Porteño. Palmeiras ainda vai ter o Deportivo Táchira fora de casa e vai ter o Cerro Porteño em casa, né? Para tentar definir uma vaga na última rodada jogando no Parque Antártica. Chegamos a 12 minutos desse segundo tempo, 0-0, Cerro Porteño e Santo André. Esta sexta redação Sport TV, 9h30 da manhã, com o Luiz Roberto, Renato Maurício Prado, participação da Marlúcio Martins, José Roberto Reit e o Telmo Zanini. Cruzamento fechado, perigoso, foi a melhor opção mesmo. Gabriel viu que estava numa situação difícil ali, resolveu tocar de cabeça logo pela linha de fundo, cedeu o escanteio. O Fernando vai orientando os jogadores do Santo André. E olha, realmente o jogador Ramírez foi atingido no rosto, hein? Bico de chuteira no rosto dele. Vamos ver essa cobrança de escanteio. Júlio dos Santos marcando presença na área, cobrança é mais aberta, olha a chance do gol! Gol! É do Cerro Porteño, Santiago Salcedo, número 21. O artilheiro da Libertadores marca o 8º gol dele na competição.
Ele é mortal, né? 13 minutos do segundo tempo, bola sobrou para ele. Ele botou no fundo da rede, o Santo André não merecia, mas leva o primeiro gol do jogo. 1 para o Cerro Porteño, 0 para o Santo André. Sobrou no pé direito dele, é mortal, né, Saf? Eu havia acabado de dizer que ele é melhor dentro da área do que fora. E na primeira bobeada do Fernando, que não conseguiu acompanhá-lo, ele colocou a bola na rede. Ele tem mostrado isso ao longo do Campeonato Paraguaio e da própria Libertadores. Ele agora marcou o seu 8º gol na Libertadores. Ele não é fácil. Às vezes ele desaparece durante o jogo, mas quando a bola cai na área, normalmente ele tem que ser vigiado porque senão ele mete o gol. Acho que, Lucas, na realidade, o Santo André mereceu mais a vitória ou um bom resultado no primeiro tempo que no segundo, quando a gente observa que o jogo está equilibrado. Mas eu acho que nada está perdido. Acho que o Santo André continua jogando um bom futebol. E vem pelo lado esquerdo, olha o Romerito, chegou na linha de fundo, ele faz o cruzamento rasteiro, fraquinho. Levou a melhor mais uma vez o Cerro Porteño, que vai vencendo por 1-0, e aí a situação muda completamente, né? Esse grupo aí muda, porque o Cerro ficaria com 11 pontos e deixaria o Santo André com 5, Palmeiras também com 5. E aí o Santo André vai passar a torcer contra o Palmeiras. Por quê? Porque o Santo André vai enfrentar o Deportivo Táchira jogando no seu estádio, jogando no Bruno José Daniel em Santo André na última rodada. E aí teria que vencer o Deportivo Táchira e torceria para o Táchira vencer o Palmeiras jogando em São Cristóbal. O jogo acontece no próximo dia 4 de maio. Essa seria a matemática do Santo André. Porque aí o Santo André venceria, pularia para 8 pontos, o Palmeiras perderia para o Táchira, ficaria com 5 pontos. E aí é torcer para o Palmeiras também não derrotar o Cerro Porteño em São Paulo na última rodada, no dia 12 de maio, quando o Santo André enfrentaria o Deportivo Táchira jogando em Santo André, jogando em casa. Quer dizer, essa derrota não elimina o Santo André, não. Primeiro que tem muito jogo pela frente, o Santo André pode empatar até virar o jogo. E segundo que mesmo se o Santo André perder o jogo, vai continuar com chance sim, mas aí vai ter que vencer o Deportivo Táchira jogando em casa na última partida e passar a torcer contra o Palmeiras. Palmeiras que ainda vai ter 2 jogos pela frente, um na Venezuela contra o Táchira, o outro em casa contra o Cerro Porteño, que já estaria classificado, né? Com essa vitória. Falta do Ramírez. Sport TV, o canal campeão. HSBC, as melhores linhas de crédito para a sua empresa crescer. E a panela de pressão tá fazendo barulho, né? Realmente da Odia, o estádio em Assunção, ele toca de cabeça, foi sem querer, hein? A bola de graça, acabou ficando de graça, um lance de muita sorte também do Cerro. Até admira que esse Salcedo ainda esteja jogando no Paraguai. Aliás, ele está cotado para ficar na seleção paraguaia nos próximos jogos do Paraguai pelas eliminatórias. Ele não está convocado ainda, mas é um dos cotados para estar. Lançamento muito comprido lá na direita, né? Não conseguiu alcançar o Alexandre. Um dia, né, Lucas, o José Saturnino Cardoso vai ter que ser substituído na seleção paraguaia, né? Olha lá, Olímpia mira la Copa por TV. Essa rivalidade entre 2 grandes clubes de uma capital será sempre interessante e é eterna. Sem dúvida, quanto mais com esse 5-0, o torcedor do Cerro Porteño está em estado de graça. O time tem 10 pontos de vantagem para o segundo colocado no Campeonato Paraguaio, é líder do campeonato, vai se classificando já para as oitavas de final, com um jogo de antecedência para as oitavas de final da Libertadores, então, e meteu 5-0 no Olímpia, quer dizer, o torcedor está num estado assim maravilhoso, o torcedor do Cerro. Está de graça. Mas o Santo André tem muito tempo ainda, em 17 minutos do segundo tempo. E cadê a bola? Agora assumiu a bola, o Romerito reclama. Isso aqui não pode acontecer. De repente o time está ganhando o jogo e aí as bolas passam a sumir. Aí fica, às vezes, meio complicado da gente dizer que o técnico poderia fazer 1 ou 2 modificações, porque, de alguma forma, o time não está mal no jogo. Ele agora está jogando sob uma forte pressão, a torcida fazendo muito barulho por causa do gol. Aliás, jogou sob forte pressão o jogo inteiro.
Mas acho que haverá um determinado momento em que o Sérgio Soares vai ter que fazer uma substituição, pelo menos para ver se o time consegue empatar. Alexandre faz o cruzamento ruim, mais uma vez, rasteiro. Ele estava muito marcado na hora que tentou o cruzamento. E aí o Álvares faz boa jogada, hein? Se livrou de 2 a marcação. Já toca com o Mário Grana. Na frente o passe aconteceu, o Ramírez chegou pela esquerda. Ele já encara a marcação, Alexandre voltou. Ele passou por outro. Era ali o Diego Padilha, né, que estava na cobertura também. Ele deu o primeiro combate, depois o Diego Padilha ficou com a bola. Fernando, com dificuldades para sair jogando. O César Ramírez está jogando hoje mais ou menos como jogou o Marcelo Delgado ontem no Boca. Ele fica o tempo inteiro aqui pela esquerda, esperando que surjam espaços na defesa adversária. Ele é um jogador de muita habilidade e ele sempre acaba construindo algo de positivo. É sempre uma preocupação para o adversário. Você não pode deixar que o seu... Olha o Rafinha, bateu pro gol, jogou para fora. Que grande oportunidade do Santo André com o Rafinha. Aos 19 do segundo tempo, deram espaço para ele. Olha aí como ele encheu o pé direito. E a bola passou perto, hein, Assaf? Passou muito perto. Eu fiquei torcendo para que fosse na direção do goleiro, que aí provavelmente ele soltaria no pé de alguém. Mas quando você tem um jogador desse no ataque, você normalmente impede que o seu adversário possa atacar, pelo menos por um dos lados, no caso aí do lado direito. Vai embora de novo o Santo André. Briga pela posse de bola, o Santo André recupera mais uma vez. Richarlison passou bonito, olha o cruzamento, fechado, o goleiro soltou. Olha a chance do Santo André, pela direita. Rodrigão levantou na grande área, o toque de cabeça, agora pegou o goleiro Arceval. Primeira vez que ele soltou aí uma bola que poderia ter sido a chance do gol de empate do Santo André. Vamos rever o lance? Olha aí, o cruzamento, tá certo que a bola veio com efeito, mas o goleiro soltou, hein? Olha aí, ó. Ele deu um toquezinho na bola. E agora o Romerito, ele se estranhou com o Gandula, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte: agora os torcedores vão lá, vão atirar de tudo em cima dele. É lamentável que esse tipo de coisa continue acontecendo. Tomou amarelo agora o Romerito, que ele se irritou porque quando o Cerro Porteño estava empatando o jogo, a bola voltava rapidinho. E aí agora que o Cerro Porteño está vencendo o jogo, a bola não volta mais. Esse aqui é o problema, né? É lamentável que esse tipo de coisa continue acontecendo. O Cerro Porteño está vencendo o jogo, tem a torcida a favor, tem um grande time, não precisa desse tipo de artifício, né, dessa malandragem para ganhar o jogo. Mas hoje é bem mais tranquilo do que há 30 anos, viu? Porque quando o time adversário entrava em campo, toda a produção de laranja do Paraguai era jogada dentro do campo. E bota laranja nisso. Olha aí como o Romerito. Olha aí, o Romerito chegou, mas ele não chegou a agredir, não. Ele só fingiu que ia jogar a bola em cima do Gandula, ou pelo menos o menino que está ali pegando as bolas, né? Mas, ô Lucas, se o Romerito começar a entrar na pilha, quer dizer, ficar mais preocupado com o que se passa fora do que dentro do campo, isso vai acabar prejudicando não só ao próprio Romerito, como principalmente ao time do Santo André. Até porque depois que o Romerito fez isso, né, dessa provocação do Romerito para cima do Gandula, ele agora mesmo que ele não vai pegar a bola, deixa a bola passar. E há um detalhe nessa partida que a gente precisa ressaltar, pelo menos por enquanto, e já é bastante tempo, nós estamos aí com 22 minutos do segundo tempo, mais de 22 minutos do segundo tempo, a arbitragem até o momento tem sido perfeita. Não há o que se reclamar da arbitragem. Do Horácio Elizondo, o argentino Horácio Elizondo, que você viu ali no detalhe. Agora o Alexandre caiu. Bola vem para o Romerito do lado esquerdo. Preparou o cruzamento. Cruzamento é bom. Olha o Rodrigão, subiu, cabeceou. Tirou dali, bem colocado o Sarabia. E aí tocou no braço do jogador do Cerro Porteño. O Horácio Elizondo marcou falta. É para o Santo André. Daqui a pouquinho tem The Strongest Quilmes para você ao vivo, 9h15 da noite, horário de Brasília. Grupo 3, a Libertadores. São Paulo de olho nesse jogo também.
The Strongest e Quilmes são os 2 últimos colocados, mas com chances ainda de conseguir a classificação, né? Você acompanhando ao vivo, mas logo depois desse jogo tem uma edição compacta do Sport TV News. Depois tem o jogo. Toque de cabeça, jogada ensaiada, mas o toque de cabeça foi ruim. Sport TV é o canal campeão. Telefônica, DDD com super economia. Chame o Super 15 da Telefônica. Mais uma vez o técnico do Santo André, o Sérgio Soares, que fez uma substituição só, tirou o Sandro Gaúcho, colocou o Rodrigão. O Rodrigão tá lá tentando a cabeçada, pelo menos tem cruzamento para a área, né? Porque às vezes coloca um jogador que é bom no jogo aéreo, mas não levanta a bola na área, tem que levantar. Mas apesar de tudo, eu acho que o Santo André fez uma boa partida. Eu mexeria no time mais uma vez, tentaria, você não pode perder o jogo, então eu acho que eu tentaria aí uma outra substituição, principalmente no meio de campo, sei lá, Fumagalli ou Macanaki, para ver se a bola chega mais no Rodrigão, porque desde que o Rodrigão entrou em campo, ele praticamente não tocou na bola também. Cruzamento na área, a bola passou por toda a extensão do gol, passou por todo mundo, vai sobrar de graça com o Gabriel. Aí o Gabriel lá no cantinho do campo, fazendo o lançamento, bola passou e vem o Santo André. Agora tem que tocar rapidamente a bola e com precisão, exatamente isso que o Richarlison fez. Ligou rapidamente, o toque era para o Richarlison, olha a sobra, quase sobrou para o Santo André lá dentro da área. E aplausos, muitos aplausos para o Sarabia, né? Foi ele quem tirou a bola, o Gustavo Costas também, ali todo mundo no clima do jogo, né? Agitadíssimo, Gustavo Costas também. Alexandre se livrou bem da marcação. Toque mais atrás, bola chegando para o Ramalho. Abertura do lado esquerdo, vem Romerito mais uma vez. Tentou o lançamento, bola ficou com o Rafinha, tocou mais atrás, outra vez o Rafinha. Já tinha impedimento marcado no lance. Nesta sexta tem Série B do Campeonato Brasileiro ao vivo para você a partir das 8 da noite, horário de Brasília. Náutico e Portuguesa para todo o Brasil, menos para a região Nordeste, que vai acompanhar Paulista e CRB. 8 da noite, horário de Brasília, Série B do Brasileirão 2005. Estava um pouquinho na frente sim o jogador do Santo André. De novo a equipe brasileira, mais uma vez descendo com o Rodrigão, acabou ficando na marcação do Sarabia. Foi bem ali para a dividida e não perdeu a dividida não. Vem de novo o Santo André, pela direita. Alexandre. Olha o Richarlison, olha o Richarlison. Aí fica difícil, né? Sport TV, o canal campeão. Doblô Estrada Real. Trilhe o caminho da história. Bater assim, melhor não bater, melhor tentar um passe na frente, alguma outra jogada. Só que, claro, o Santo André tem que arriscar, tem que finalizar, é o que está fazendo, mas o Richarlison, digamos que foi muito infeliz, né, na finalização. Dividir o toque de cabeça. Chutão para o alto, o Rodrigão vai tentar ganhar lá no alto. Acabou a cabeçada acontecendo do jogador do Cerro Porteño. E aí o Gabriel, o último toque foi do Gabriel. Lateral para o Cerro, que vai vencendo por 1-0. O gol do Santiago Salcedo, artilheiro da Libertadores, agora mais artilheiro ainda, né? 8 gols, artilheiro isolado. Ele fez o 8º gol dele. Para que o assinante tenha uma ideia, o segundo artilheiro é o Bravo do Chivas, do México, que tem 5 gols. Então abre 3 gols de vantagem o Santiago Salcedo. Jogada pela direita, eram 2 jogadores do Santo André. Romerito fez a proteção, caiu. O árbitro paralisou, já marcando a falta para o time brasileiro. Impressiona o fato desse jogador não ter saído do Paraguai. Ele passou uma temporada no futebol turco, mas ele era muito garoto. E não soube aproveitá-la. Problemas de adaptação também, né? Muito jovem. E na Turquia, às vezes, é difícil, né? De você conseguir mostrar futebol, principalmente quando você não vai jogar num grande time, né? Fenerbahçe, Galatasaray ou Beşiktaş. E eu tenho a impressão que o time que ele jogou na Turquia foi o Angakuruku, não me lembro.
Alexandre saiu com a número 2. Macanak. O Macanak está aí com a número 17, segunda alteração que faz o Sérgio Soares, né? O Macanak é um jogador jovem, né? 22 anos, e que veio do interior de Minas, do Beraba. Ele é baiano. Vamos ver se o Macanak consegue conduzir um pouco mais a bola até as proximidades da área do Cerro e deixa o Rodrigão em condição de marcar. E o Alexandre, na verdade, já estava cansado também, né? Correu muito durante o primeiro tempo todo. Ele é um jogador que volta para marcar, apoia muito bem. Então correu cansou. muito no primeiro tempo, né? Você disse bem. Romerito, é outro que está correndo muito, é o Romerito. Adiantou, ele tocou no meio. Olha a chegada do Santo André. Ramalho tentou lançamento, Rodrigão. Olha a chance! Não conseguiu dominar. Macanak de cabeça. Rafinha. Santo André com perigo agora, Ramalho. Tocando na frente, Richarlison deixou para o Ramalho, mais uma vez limpou para a perna esquerda. Grande jogada aí, o lançamento é que foi ruim. Aí nessas horas a gente tinha que bater pro gol. Pois essa bola, exatamente, essa bola era para bater, né? Mesmo que o chute saísse torto, mas podia não sair também. Às vezes o jogador tem deficiência numa das pernas, né? Esquerda ou direita, eu acho que no caso talvez ele não tivesse a esquerda. Achei que houve falta ali, hein? Em cima do jogador do Santo André, só que o árbitro não deu nada não. Ramírez vai no mano a mano na marcação, Ramírez vai embora, o Cerro Porteño com perigo de novo. Ele com o Fernando. Fernando chegou bloqueando na hora do chute, escanteio para o Cerro Porteño. Vamos caminhando já para 30 minutos. Segundo tempo de jogo, 1-0 o Cerro Porteño contra o Santo André. Agora o Fernando chegou. Ao contrário da hora do gol. Fernando aquele mesmo, né, que jogou no Botafogo, jogou no Palmeiras, também bastante rodado aí o Fernando. Juventude, Internacional de Porto Alegre, Mojimirim, Português de Desportos. E agora mais uma alteração aí na equipe. Está entrando o Walter Fretes, que é jogador de meio campo, criado nas divisões de base do Cerro. Um jogador jovem, 22 anos, que é um bom jogador. Cruzamento, boa saída do Júnior Costa. O Fretes entrando com a número 15 na equipe do Cerro Porteño. Saiu o Júlio dos Santos com a número 10 para a entrada do Fretes com a número 15. O Júlio dos Santos, o Júlio dos Santos ele esteve em campo, né? Ele não jogou, ele esteve em campo, é diferente. E como demorou a sair, hein? 75 minutos para sacar o Júlio dos Santos. O Júlio dos Santos que, inclusive, já jogou na seleção paraguaia, inclusive na Copa América. Verdade, como diriam os locutores antigos, foi um espectador privilegiado, né? Olha o Ramírez, bateu fraquinho de perna esquerda, a bola ficou de graça com o Júnior Costa. Sai jogando com o Diego Padilha. Abertura de jogada do lado direito, tentando sair para o jogo Rafinha. Agora a bola chega lá do lado esquerdo com o Romerito. Vamos chegando a 31 minutos e 40, hein? 1-0 para o Cerro. Santo André apertando, tentando o gol de empate. Rafinha dominou mais uma vez. Toque do Ramalho para o Macanak. Vamos ver o Macanak. Tentou passar, ainda ele. Bem perto da grande área, mas fica difícil porque são dois jogadores na frente do Macanak. Agora o Ramalho soltou a bola, soltou errado, hein? Mesmo assim a sobra é do Santo André. O Cerro Porteño recuou. Santo André tá indo para cima, hein? Gabriel. Toque pro Ramalho. Ramalho tocou no meio. Rodrigão tentou passar, não conseguiu. Ficou difícil. Lateral para o Cerro Porteño. Acho que isso faz até parte de uma estratégia, né? O Cerro começa a recuar, como você disse, deixando dois atacantes lá na frente. E acho que a entrada do Fretes faz parte dessa estratégia, quer dizer, ele seria um homem que levaria a bola para os dois atacantes, ele tem habilidade para isso. E com isso o Santo André começaria a partir todo, a chegar todo lá na frente, deixando os espaços aqui atrás. Apesar de tudo, eu acho que a causa ainda não está perdida.
Com certeza tem tempo ainda, né? Vamos chegando agora a 33 minutos, tem tempo ainda pro gol de empate, quem sabe até na virada do Santo André, tem que acreditar. Falta e agora cartão amarelo pro Ramírez, hein? Vai levar o amarelo Ramírez. Tigre Ramírez. Neste sábado tem Brasileirão 2005 na tela do Sport TV. 2 grandes jogos, São Paulo e Paraná para todo o Brasil, menos para São Paulo capital e Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, que vão acompanhar Ponte Preta e Atlético Mineiro. Ao vivo, 5h30 da tarde, horário de Brasília. Neste sábado, o Campeonato Brasileiro. Depois tem um troca de passes para você, né? Ô Lucas, eu não quero exagerar não, mas essa entrada do Ramírez agora, além de ter sido violenta, ela parou um contra-ataque do Santo André que prometia. E aí eu te pergunto, por que não um cartãozinho vermelho numa ocasião dessas? Porque a jogada foi longe do gol, enfim. Às vezes não consigo compreender. Com certeza, teremos mais uma alteração. O Ernesto Cristaldo, outro jogador revelado nas divisões de base do Cerro, que tem apenas 21 anos. Olha aí a bola, é o que eu estava dizendo, né? A bola some, quando o Cerro Porteño está vencendo o jogo, a bola some, agora o árbitro foi procurar a bola porque a bola sumiu. E esse como eles chamam, Teto Cristaldo, o Ernesto Cristaldo, ele é zagueiro. É provável que o Cerro... queira segurar o resultado, né? Segurar o resultado, sacando aí um jogador de meio de campo ou um atacante. Tá aí o Teto Cristaldo, né? Ernesto Cristaldo, conhecido como Teto Cristaldo, que vai entrar com a número 11. Está saindo o Domingos Salcedo, número 24. Não é o que fez o gol, não. Fez o gol o Santiago Salcedo, artilheiro da Libertadores com 8 gols. E esse é o outro Salcedo, Domingos Salcedo, que está saindo. Também criado nas divisões de base do Cerro. Quer dizer, eles têm muito... esse time é quase todo criado nas divisões de base. Quer dizer, esses jogadores jogam juntos há algum tempo, embora as idades às vezes variem entre 1 e 2 anos. Segundo tempo, 35 minutos e meio, 1-0 para o Cerro Porteño. Resultado que não elimina o Santo André não, mas deixa o Santo André numa situação complicada realmente da Libertadores, hein? Com 5 pontos, Palmeiras também tem 5, mas tem mais 2 jogos pela frente, Palmeiras. E o Santo André só tem um jogo contra o Deportivo Táchira em casa. Opa! Que isso, hein? Chegaram no Richarlison com tudo. Você viu a orientação do Gustavo Costas, o técnico do Cerro, o argentino que é técnico do Cerro Porteño. E tome lançamento. Lá na frente, o Ramírez tentando, ele contra 2 jogadores do Santo André, levou a melhor. O Diego Padilha saiu para o jogo. Fernando Ramalho. Passamos de 36 minutos e meio. Santo André querendo gol de empate. O empate a essa altura já seria um bom negócio para o Santo André, né? Perdendo por 1-0, jogando no La Odia, em Assunção, no Paraguai. Ô Lucas, não sei se você já notou a quantidade de gente que fica ali à beira do campo. É muita gente que não tem nada com a partida. É impressionante, né? A quantidade de gente que fica ali. Olha lá, do outro lado ali, aquelas pessoas estão à beira do campo. Eu acho que isso intimida um pouco. Olha o Romerito, cruzamento na direção do Fernando, que estava ali tentando, do Macanaca, que estava ali tentando na grande área, toque de cabeça, não conseguiu. Bola vai sobrar, agora sim o Fernando. 37 minutos, realmente intimida. É muita gente ali, né? Inclusive o Romerito, ele foi corajoso naquela hora que ele brigou com o Gandula, que nunca se sabe, né? Ele tá comprando briga ali. Vem o lançamento ruim, bola direto para fora e já tinha marcação de impedimento. Sport TV, o canal campeão. Vivo, compre ou troque seu Vivo Pós e fale muito mais por menos. E vimos que realmente o Macanaca estava bem adiantado, né? Impedido.
Chegamos a 38 minutos. De novo o Santo André no campo de ataque com a posse de bola com o Romerito. Deixando com o Richarlison, daí até o Ramalho. Ele tinha o Diego Padilha como opção ali pelo lado direito. Preferiu o lançamento do lado esquerdo com o Romerito. Errou no passe mais uma vez. Tem que caprichar um pouquinho mais no passe o Santo André para tentar chegar com mais perigo ao gol do Cerro. Richarlison adiantou, dividida. E o árbitro paralisou o lance e vai dar amarelo, hein? Já deu cartão amarelo para o jogador do Cerro Porteño. Me parece que já deu amarelo, pelo menos ele puxou ali. Deu cartão, sim. E foi para o Santiago Salcedo, que está ajudando para que o assinante tenha uma ideia, né? O Santiago Salcedo, que é o artilheiro do time na Libertadores, está ali no campo de defesa fazendo falta feia para ajudar o time na defesa. Richarlison. Briga pela posse de bola na dividida, levou vantagem o Santo André, tentou chegar ali pelo lado esquerdo, lateral favorece o Santo André, lateral já cobrado, Santo André tem pressa, Romerito pela esquerda, tentou levar e tocou mais aberto ainda, vem o cruzamento, olha o desvio, a bola vai para fora. Teve a chance agora com o Macanak chegando dentro da pequena área, tentando desviar o Rodrigão. Estava na segunda trave, a entrada do Santiago Salcedo. Entrada duríssima por trás, desleal contra o Romerito. Daqui a pouquinho o The Strongest enfrentando o Quilmes da Argentina, ao vivo para você, 9h15 da noite, horário de Brasília. Logo depois do jogo teremos uma edição compacta do Sport TV News e na sequência o jogo para você. Mais uma alteração entrando. Esse aí é o Achucarro, né? O jogador ao qual me referi no intervalo. Ele é muito difícil quando ele não entra. Normalmente ele entra no segundo tempo. Hoje ele entrou muito tarde, mas ele sempre entra e ele marca gols. É um jogador que às vezes a gente tem a impressão que ele está meio abobalhado, que ele está meio cansado e deixou ele sozinho, ele faz. Romerito briga pela posse de bola, chegou por baixo Fretes, que entrou no segundo tempo. Romerito, o incansável Romerito, em como correu ali do lado esquerdo o Romerito, sempre apoiando o ataque, ajudando na marcação também, voltando para marcar. Uma pena, o Santo André com uma boa atuação, jogando em Assunção e perdendo até aqui por 1-0. Tá valendo, o Macanak disparou pelo lado esquerdo, se livrou da marcação, tentou mais um drible, acabou ficando na marcação do Sarabia por ali. O Sarabia, que é um jogador veterano, 30 anos, já jogou em vários clubes, inclusive na Argentina, inclusive no River Plate, no México, que acho que até agora eu acho que talvez seja o melhor jogador em campo. Richarlison, Ramalho, todo o Santo André no campo de ataque. Você vê aí a pressão total do Santo André. Richarlison clareou, pé esquerdo, bateu, bola desviou, vai pela linha de fundo. Parece que já havia a marcação de impedimento também do ataque do Santo André, hein? Com 41, quase 42 minutos. Fumagalli vai entrar com a número 7 na equipe do Santo André, no lugar do Fernando. Agora vai pro tudo ou nada nesse finzinho. Não sei se foi muito no final que aconteceu essa substituição, né? Ele tirou um zagueiro e botou o Fumagalli em campo com a número 7. Foi muito tarde essa alteração, Asaf? Não, na realidade o Sérgio Soares ficou com medo que a zaga ficasse completamente desprotegida. Acho que o Fernando é eficiente nesse tipo de jogada, embora hoje o gol tenha sido em cima dele. Ele estava desatento no momento em que o Salcedo fez o gol. Talvez ele pudesse ter mexido no time quando o segundo tempo estava aí pela marca dos 28, 30 minutos. É muito difícil o jogador fazer alguma coisa em 3 minutos, mas vamos torcer para que faça. Chegamos a quase 43 minutos. Agora prendeu bola, na verdade, o Achucarro.
Pediu o escanteio. Bola é do Cerro Porteño, agora sem nenhuma pressa para fazer a cobrança do lado esquerdo. Santo André consegue retomar a posse de bola. Vamos ver essa arrancada do Santo André pela direita. Gabriel se mandou para o ataque com tudo que tem direito, Gabriel. É zagueiro, o Fernando já saiu, o Gabriel se mandou para o ataque. Agora o Santo André vai para o tudo ou nada nesse finalzinho, hein? Cobrança já aconteceu, cobrança de lateral. E a falta. Falta em cima do Rafinha. Ramalho já cobrou. Jogou lá do lado esquerdo com o Romerito, mas o passe foi errado. Mesmo assim, a sobra é do Santo André, que está se mandando todo. Só ficou agora o Diego Padilha, hein? Que o Gabriel já se mandou, o Fernando saiu. Tentativa do Fumagalli também. Cerro Porteño, o perigo é agora, né? O contra-ataque do Cerro Porteño, porque o Santo André fez algumas modificações e está com um time bastante ofensivo em campo. Sport TV é o canal campeão. Pão de Açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Olha o Cerro Porteño chegando mais uma vez, levou a melhor o Diego Padilha. Já abre o jogo na direita. Lucas, Rafinha. Eu não sei se o Santo André vai perder o jogo, mas o que eu posso te dizer é que, pela personalidade que o time mostrou, praticamente no jogo todo, principalmente no primeiro tempo, e pela luta que o time demonstrou, vai. Olha a chegada, Fumagalli, o cruzamento é bom, bola passou por todo mundo. Teve a oportunidade agora aos 44, quase 45 do segundo tempo, o Santo André. Pensei que fosse agora, hein? Mas pena, hein? E agora o jogador do Cerro não dominou, tá nervoso ali. Mas pela personalidade que o time mostrou e pelo acho que o futebol razoável que o time apresentou no jogo todo, eu acho que o Santo André não merecia perder esse jogo. Cobrança de falta já aconteceu, ainda tem jogo pela frente. Richarlison se aproximou da grande área, rolou. Olha o chute do Romerito, bola desviou. Acabou tirando dali o Espínola. Sobra ainda é do Santo André. Passe no meio, acabou dando certo. Olha o Ramalho, chegou. O toque na entrada da grande área. Pressão é total do Santo André no final do jogo. 45,5. Macanak tocou de cabeça. Olha o Fumagalli. E o cruzamento foi ruim, horroroso. Tinha que caprichar agora no cruzamento, né? Futebol não tem justiça, né, Lucas? Futebol tem resultado. É bola na rede, né? Não tem jeito. É o que vale, mas a gente é obrigado a dizer que acho que foi uma derrota injusta do Santo André. Acho que faltou o matador no time do Santo André. Nem o Rodrigão, nem o Sandro Gaúcho, que foi substituído pelo Rodrigão, conseguiram exercer esse papel no dia de hoje. E logo o Sandro Gaúcho, que normalmente marca gols e muitos gols. Faltou realmente o gol para o Santo André. Essa é a verdade. Faltou o gol, mas ainda tem jogo. Vamos ver o Macanak lá aberto pela direita. 2 jogadores a marcação em cima dele. O Cerro Porteño vai com tudo na marcação, hein? Marcação implacável que acabou dando certo. Santo André luta pela posse de bola. Já tinha impedimento marcado no ataque do Cerro Porteño. Passamos agora de 46 minutos e meio. Richarlison dá um chutão para dentro da área. Boa saída do goleiro Arceval. Pode terminar a qualquer momento o jogo no estádio La Ódia, em Assunção. Cerro Porteño vai ficando com 11 pontos. Santo André com 5 pontos. Palmeiras também 5 pontos, só que tem 2 jogos ainda pela frente. Deportivo Táchira também vai ter mais 2 jogos pela frente e tem 3 pontos. Deportivo Táchira que vai enfrentar em São Cristóbal o Palmeiras no próximo dia 4, né? E é sempre necessário a gente dizer também que o Cerro, pelo menos dessa vez, tem um time melhor do que ele apresentou em outras edições, pelo menos as edições mais recentes da Libertadores. É sempre uma frustração para o torcedor do Cerro. Aí o lançamento, boa saída do goleiro Arceval. O fato do time não ter até hoje conseguido ganhar uma Libertadores, enquanto o seu grande rival, o Olímpia, que vive um momento muito ruim, ter 3 Libertadores, inclusive uma ganha no ano do seu centenário em 2002. Verdade, e o Cerro Porteño já chegou 5 vezes à semifinal da Libertadores, né? E nunca conseguiu chegar à decisão, nunca conseguiu o título da Libertadores. E agora o torcedor faz uma festa enorme no estádio La Ódia, com quase 48 minutos.
Pode ser o último ataque do Santo André no jogo. Vamos acompanhar. Bola chegando na direita para o Rafinha. Tem o Macanáque aberto pela direita. Ele preferiu o toque no meio. O passe aconteceu. Todo o Santo André agora pressionando no campo de ataque. Rafinha. Toque na frente. Fumagalli deixou com o Macanáque. Passou bonito ainda o Macanáque. Foi falta. Falta perigosíssima que favorece o Santo André. Agora é todo mundo lá dentro da área para tentar a cabeçada, hein? Lembrando mais uma vez que o Cerro Porteño com esse resultado já consegue a classificação. E o Santo André fica numa situação difícil. Palmeiras, Santo André e Deportivo Táchira brigando pela segunda vaga. O Cerro vai a 11. Palmeiras, Santo André 5. Deportivo Táchira 3. Santo André que vai enfrentar em casa o Deportivo Táchira para brigar ainda por uma vaga. Mas o jogo não acabou. E o jogo não acabou, né? Vamos ver. Richarlison. 3 jogadores à barreira. Pode ser o último ataque do Santo André com quase 49 minutos do segundo tempo. Todo mundo lá dentro da área, inclusive o zagueiro Gabriel, Diego Padilha também. Richarlison levantou na grande área. A bola foi muito forte, né? Uma pena. Richarlison deu uma olhadinha pro técnico. Sérgio Soares olhou para ele também. Caprichou demais, né? Vai terminar o jogo em Assunção, no Paraguai. Vai dando o Cerro Porteño, 1-0. Vendeu muito caro aí essa derrota. O Santo André jogou melhor praticamente todo o jogo, mas vai perdendo. Apita o final do jogo, Horácio Elizondo da Argentina. Final de jogo com a vitória do Cerro Porteño, 1-0. Gol do Santiago Salcedo aos 13 minutos do segundo tempo. Bom, você vai ficar agora com uma edição compacta do Sport TV News. E na sequência, a partir das 9h15 da noite, horário de Brasília, The Strongest Quilmes. Agradecendo o Roberto Assaf, também a você assinante. Forte abraço, continue ligado, hein? Sport TV é o canal campeão.